Alô? Todo mundo me ouve? Bem ali atrás? Só não para escutar, né, gente? Obrigada. Olá, gente, bom dia, sejam muito bem-vindos. Eu sou Thaís, eu sou pediatra, mas eu acho que isso certamente não é tudo que eu sou. Então eu acho que tudo que eu vim falar aqui para vocês hoje vai muito do que eu vejo no meu consultório, obviamente, inclusive com evidências científicas, mas especialmente o que eu vivo na minha vida enquanto... Desse lado dela, Pode, por favor. Gente, é zero profissional, tá? Eu trouxe minha mãe, inclusive, pra me ajudar. Só pra eu ter... Porque é realmente a primeira vez que eu tô vindo falar. Pode ser. O meu receio é que, como tem esse fio... maravilha. Então é isso. Porque é a primeira vez que eu tô vindo falar, né, pra pais e mulheres, eu falo muito com vocês no consultório, na emergência, mas assim, em caráter de um educativo, mais de um bate-papo, né? Aí eu falei, não, eu preciso saber se tá ficando bom pra melhorar para as próximas vezes. Então eu quero agradecer muito a presença de vocês por estarem aqui um domingo de manhã, né, que a gente sabe que domingo é o dia de descanso, é o dia de estar em família, e vocês se preocuparem em estar aqui para me ouvir. É uma honra para mim, assim, porque eu gosto muito de falar, eu acho que é a forma que a gente consegue se comunicar, especialmente se tratando de criança, né, porque assim, eu lido com criança, enfim, todos os meus dias, no consultório, eu trabalho em emergência, e eu vejo que, assim, 50% da consulta é deixar os pais falarem, né? E muitas vezes a mãe, que vai mais vezes, mas, assim, os pais também, quando eles estão presentes. É muito importante a gente começar a consulta deixando os pais falarem, entendendo qual é a angústia de vocês com relação ao filho de vocês. Então, não só na pediatria, mas isso na vida, né? Então, por isso que hoje, antes de me apresentar, de começar a falar o que eu trouxe aqui, né, que eu acho que é um tema de extrema relevância, o impacto da vida espiritual na saúde da criança, queria perguntar para vocês, começar com uma pergunta, se vocês têm alguma dificuldade de exercer no dia a dia de vocês. É lógico, seus filhos já estão aqui na catequese, então é como se a gente já estivesse aí meio caminho andado, de vocês se preocuparem que seus filhos têm essa formação espiritual, mas assim, no dia a dia, com relação a mostrar para os filhos de vocês a importância, se vocês sentem que vocês têm mais dificuldade em evangelizar os seus filhos, ou se essa é uma coisa que já está inerente, que vocês não sentem tão... não é tão difícil assim, né? Então eu começo um bate-papo com essa reflexão, se vocês sentem que vocês têm essa dificuldade, ou isso já é uma coisa muito mais natural, assim, para vocês, né? Não sei se alguém quer falar alguma coisa, dar algum tipo de testemunho, porque como a gente está se conhecendo agora, eu, né, enfim, vou falar de uma forma mais ampla, mas alguém tem alguma particularidade para dividir, alguma coisa que o seu filho trouxe para você, mas se vocês quiserem começar falando, né, eu gosto de deixar vocês começarem a falar antes de eu sair falando um monte de coisa. Bom, posso compartilhar. Meu caso especificamente, meu filho está na catequese, então eu aproveitei esse momento que a gente está aqui para tentar descobrir formas de conexão adicionais com ele. Então, eu descobri que o assunto da religiosidade, e se a gente coloca, pelo menos eu coloquei contato com a igreja, não mais na parte física, e trazer isso para a forma lúdica de vamos visitar a igreja, vamos conhecer qual igreja que tem órgão e tal, isso para mim está funcionando muito bem. Então ele está na fase pré-adolescência, ele está com 11 anos, e acabei descobrindo esse ponto de contato. A gente fez um roteiro das igrejas aqui de Copacabana, aí fomos visitar todas elas, aí descobrimos que tem igreja que tem órgão de 100 anos, a história da construção das igrejas. Então isso foi legal porque gera um assunto adicional. Ele começou a procurar no YouTube as igrejas que tem órgão, qual que tem mais órgão, com mais túmulos, tem 3, 4, 5 andares. Então esse foi um ponto legal de conhecer as igrejas. A gente está agora planejando visita no centro da cidade, já descobrimos 12 igrejas, colocamos no nosso roteiro, a gente é capaz de fazer 2 vezes, visitar todas elas, aí pegar a parte histórica também, que eu gosto muito de história, então eu trago essa parte da conexão da história com a parte religiosa. Aqui essa igreja foi fundada em 1500 e tal,
passa pelo pessoal de Portugal, que veio aqui, e aqui tem as críticas dos reis, dos príncipes e tal. Então, eu acho que isso é uma forma legal de trazer o assunto de religiosidade para outros interesses satélites e que acaba facilitando esse relacionamento com as crianças. Então, essa é a minha experiência. Talvez funcione com vocês, talvez sejam outros assuntos, mas essa busca de verificar outros pontos de contato, essa comunicação que hoje é muita tela para lá, tela para cá, tirar ele e levá-lo para, aqui tem uma igreja, com vitrais, ele se amarra em vitral, ele está procurando agora os vitrais, a história descobre que os vitrais das igrejas foram doadas por uma família, doado ali, ofertado pela família, tal. Então traz essa história, bem bacana. Então é um testemunho da minha fórmula de conseguir encontrar. Então já um pouco mais velho, mas meu filho também entrou um pouco mais tarde na catequese, mas é uma forma da gente estar sintonizado, eu senti que a parceria com ele está muito melhor nesse cenário. Tá? O pessoal compartilhando o meu testemunho. É isso. Porque às vezes a gente acha que assim, a gente só consegue estar, para rezar tem que estar na igreja, tem que estar ali fazendo terço, rosário, que obviamente são muito importantes, são ferramentas através das quais a gente consegue, né, se conectar mais com Deus, mas o importante é a gente estar no mundo sem ser dele, né? A gente levar através do nosso dia a dia, das nossas ações, tudo que a gente faz, a gente fazer com amor, a gente ter um sorriso no rosto, a gente ser uma face mesmo de Deus para as pessoas. Então, às vezes a gente acha que rezar é sinônimo de estar, né, o dia inteiro, né, fazendo isso na igreja, mas não, a gente é muito mais eficaz, né, no nosso testemunho de evangelizar quando a gente faz da nossa vida um testemunho vivo, né? Então acho que isso é muito importante quando incorpora. Exatamente. E o objetivo dessa nossa conversa é justamente mostrar a relevância disso na saúde dos filhos de vocês, né? Das nossas crianças. Então, por isso que eu trouxe aqui o impacto da vida espiritual na saúde da criança, que realmente ele existe. E eu coloquei aqui mês de Maria, porque assim, eu sou muito devota, né, de Nossa Senhora. E hoje é o último dia do mês de maio, né, o mês que a gente dedica a ela. Então, quando o padre Fernando falou, não, filha, vai para falar da catequese e tudo, porque, enfim, contextualizando, eu sou ministra aqui da Eucaristia. E eu estava na sacristia com ele, e ele sabe que eu sou pediatra. Filho, como é que está o trabalho, não sei o quê. Eu falei, pai, tá ótimo. Ele falou, sabe o que você acha de ir lá na catequese, falar com os pais? Eu acho muito interessante, porque é uma forma da gente conseguir sair um pouco daquela coisa de... Enfim, foi ótimo. E aí o padre Fernando me fez esse convite, então eu queria agradecer também ao pessoal da catequese, né, pela acolhida, e por vocês, especialmente por estarem aqui nesse domingo. Prometo que eu tentarei ser breve. Mas o que eu quero falar hoje aqui com vocês? Que a antecipação, a presença e os hábitos instituídos desde o início da vida, eles são capazes de impactar na formação, né, dos nossos filhos, né? Eu vou entrar nesse mérito um pouco mais para frente, mas o meu ponto é que assim, a gente... Queria passar. Sim. Obrigada. Ótimo. Como que isso é capaz de influenciar, né, os filhos de vocês? Aí eu vou fazer uma breve apresentação de quem eu sou médica, sou pediatra. E, enfim, pediatra, a gente, né, muita gente não sabe, mas a gente atende crianças de 0 a 18 anos, né? Ali no adolescente já fala, não, 18 anos a gente ainda atende, ainda é pediatra. Mas eu sou muito suspeita para falar dessa primeira infância, que é o que eu mais gosto de trabalhar. A gente tem os primeiros 20 dias de vida que conta, né? Desde quando a criança está lá na barriga da mãe, do pré-natal, até os 2 primeiros anos, que a gente vê quando a gente consegue fazer um cuidado ali muito de perto, muito continuado, a gente consegue impactar em toda a vida da criança, desde instituir uma leitura mais cedo ou, enfim, hábitos, a gente consegue potencializar o desenvolvimento da criança na sua total capacidade. Que muitas vezes fala, meu filho não sabe isso, ou, enfim, você acha que a criança está ali um pouco mais atrasada, mas será que ela foi estimulada na sua plena capacidade? Será que o que falta é um pouquinho de algum estímulo ali específico, ou alguma coisa que a gente... hoje em dia tudo é TDAH, e tudo não tirando o peso, obviamente, do diagnóstico, mas tem coisas que às vezes você acha que a criança é muito agitada, que a criança é mais retraída, e tem a questão do autismo, que está muito em voga, que tem toda a sua relevância, mas às vezes a gente não estimulou aquela criança na sua total capacidade. Então a gente pode até estar achando que tem um diagnóstico, mas é só uma falta de estímulo, né? Então eu bato muito nessa tecla, que quando a gente consegue estar presente ali desde o pré-natal, né? Porque o pediatra ele já consegue, né, fazer a consulta até pré-natal, a gente recebe as mães grávidas, né? Nossa, vai fazer uma consulta, não tem nem a criança nascida, mas é ali que é o nosso primeiro contato, da criação
do nosso vínculo, né? E as mães que chegam para mim no consultório grávidas, elas falam, mas como é que você vai me consultar? Eu falei, não, sim, porque seu filho já está aí, né? E eu acho muito importante a gente ter essa criação do vínculo, né? O pediatra com a família desde antes da criança nascer. Porque às vezes assim, o pediatra que vai ser do seu filho é o pediatra da sala de parto? Muito válido também, mas às vezes você está ali num momento de tensão, dando à luz, com contração, na partolândia, com dor, você numa sala fria, você não vai, às vezes, conseguir criar aquele vínculo, né, que você gostaria. Então a consulta pré-natal, ela vem muito nesse sentido. Então é o que eu gosto muito de fazer, né, de estar com as famílias desde antes da criança nascer. E por que eu falo de espiritualidade? A gente tem as comprovações científicas, que eu vou colocar aqui na frente para vocês, mas especialmente porque isso é a minha vida, né? Assim, é um testemunho vivo, né? Porque assim, eu não consigo falar da minha vida, minha mãe aqui, ela vai saber dizer. Gente, vamos falar nessas horas difíceis. Eu comecei, né, eu sou ministra da Cristina, vai fazer 2 anos. E o padre Rafael, que era o antigo pároco, né, agora o padre Fernando, 2 padres assim, fora de série. Tem 2 anos mesmo. O padre Rafael veio perguntar, filha, você quer ser ministra e tudo mais? E aí eu estava no último ano da residência, que eu terminei minha residência ano passado. E aí o padre Rafael perguntou se eu queria, se eu gostava, né, de ser ministra. Eu estava noiva, eu tinha acabado de ficar noiva. E aí eu sou casada há 1 ano e meio, né? E aí meu marido me pediu em casamento no dia de Nossa Senhora de Fátima, mas sem ele saber, porque não foi intencional, porque ele não é muito de vir à igreja, não. E aí assim, eu perturbei muito Nossa Senhora de Fátima, né, com relação ao que eu queria para minha vida, de casar, de ter filhos, que eu sabia que isso era muito o que eu queria para mim. E aí, ele, sem saber, porque não foi intencional, foi o dia que a gente, né, foi conversar com os meus pais, que ele foi pedir a mão, foi no dia 13 de maio. Aí eu falei, pronto, já entendi, Nossa Senhora de Fátima. E aí não tem como eu falar da minha vida sem falar de Deus. Porque assim, eu acho que pra mim é muito fácil eu falar disso porque é o que eu vivo, não é uma coisa performática. Ai, a pediatra que é católica. Gente, não tem, eu sou católica, eu sou pediatra. Então assim, a minha mãe trouxe isso muito pra mim desde criança. Então, pra mim é muito fácil eu falar disso porque é o que eu sou, não é? Eu tô aqui, né, tendo que estudar sobre o assunto para falar porque é o meu testemunho. Então, assim, eu estudei em colégio católico, eu estudei no Santo Inácio a minha vida inteira. E lá eu fiz primeira comunhão, fiz a crisma, fiz tudo, porque a gente tinha aula de ensino religioso, então eu não tive muito isso aqui na catequese, porque a aula de ensino religioso, ela já, por si só, ela né, foi a minha carga horária para você fazer a primeira comunhão e a crisma. Mas assim, se a minha mãe não tivesse plantado no meu coração uma sementinha, que a gente sabe que muitas vezes vem da parte familiar, né? Certamente, sim, talvez o Espírito Santo ele age, enfim, Deus é Deus que sabe todas as coisas, mas certamente o fato de eu ter nascido numa família católica que trouxe para mim aquilo desde que eu era pequena, fez com que isso se desenvolvesse no meu coração de uma forma mais natural, né? Mas é claro que enfim, a criança ela pode ter contato com a religião em qualquer fase da vida dela, mas o meu ponto é mostrar para vocês que quando a gente faz isso, né, desde o início da vida dos nossos filhos, isso fica fácil, assim, a criança vê o pai e a mãe na missa, né, e a criança não precisa, ela, assim, desde pequena ela tá lá, né, desde pequena isso foi a realidade da criança. Então, assim, o que eu falo é que é isso, desde pequena eu vim com a minha mãe na missa, né, e tudo, meu pai também e tudo, mas a gente sabe que às vezes isso é mais da mulher, né, assim, e é muito importante, estou vendo vários homens aqui, eu fico muito feliz que vocês estejam aqui, né, porque de fato, assim, quando o pai vai à missa, gente, a proporção disso na vida da criança, acho que 93%, né, uma pesquisa que eu vi das crianças que, quando o pai é católico, das crianças que vão junto, porque o pai, a mãe é a referência da serenidade, do amor, da delicadeza, mas o pai é a autoridade. Cara, meu pai está indo na missa, então assim, você não precisa falar nada, só o pai está indo e a criança vai. Então assim, isso é muito importante quando a gente consegue tirar também o protagonismo da mãe, que é importantíssimo, né? Mas é isso, a questão da figura masculina estar presente, né? Então isso é muito importante, porque você não precisa nem explicar para a criança, é isso, no domingo nós vamos à missa e acabou, né? A ponto da gente conseguir fazer com que fique natural, assim, para a criança entender. Então, assim, é realmente o que eu vivo e eu aplico, né, na minha vida. Então, hoje eu queria falar também, não só da minha vida, mas das evidências científicas enquanto pediatra.
Você se incomoda? Então vai fazer. Obrigada. Para qualquer uma tentativa lá. E aí eu gosto de começar com a metáfora do teatro, né? Que isso é uma coisa que me ajuda. Eu estava lendo um livro muito interessante sobre criação de filhos. E qual que é a metáfora que eu trago aqui? Quando a gente vai num show, cinema não é um lugar marcado, mas assim, um lugar que a gente precise, né, chegar ao teatro, alguma coisa que a gente esteja ali num evento, e alguma coisa que a gente queira, cara, eu quero muito ver esse show, eu quero muito assistir aqui. Eu quero muito assistir aquilo. Então assim, cara, eu vou chegar cedo, eu vou querer pegar o melhor lugar, né? Eu vou querer estar ali, vou ali com intenção, né? Então quando a gente tem essa antecipação, né, a gente consegue garantir um lugar melhor. E com a fé é a mesma coisa, né? Então assim, com a fé, quando a gente tem antecipação, o que eu falo por antecipação? Quando a gente cultiva nos nossos filhos valores religiosos desde cedo, né, isso meio que vai garantir, entre muitas aspas, um lugar na vida deles. É lógico que a gente não consegue controlar as escolhas que os nossos filhos vão fazer quando eles crescem, né? Assim, isso aí é inerente, mas assim, a gente consegue construir uma base sólida, né? Através do nosso exemplo, através da nossa evangelização. Então, assim, não é uma garantia de que a gente está aqui, né? Porque tem os fatores externos, isso é óbvio, mas assim, é muito mais fácil a gente conseguir nortear o caminho da criança quando a gente institui aquilo desde cedo, né? E essa metáfora eu acho importante, assim, porque a gente às vezes não consegue dimensionar porque é uma coisa mais a longo prazo, né? Assim, às vezes o efeito ali não é efeito imediato, a gente faz assim, a gente meio que dá a medicação sem ter o sintoma, né? Então é algo que eu acho que a metáfora funciona nesse sentido. A antecipação, né? Isso muda muito a nossa forma de lidar com a fé na infância. Quando a gente dá para a criança, né, os subsídios, enfim, as ferramentas para que eles possam, né, se desenvolver nessa sua capacidade. Então eu gosto de falar, a gente não consegue controlar as escolhas futuras dos nossos filhos, mas a gente consegue construir essa base mais sólida, que é o que a gente faz em casa antes que aquela criança seja exposta ao mundo, né, e o mundo consiga alcançá-los. Então eu acho que isso é muito a base do que eu trago aqui sobre esse tema. E aí eu falo muito da janela de ouro, né? O que a gente consegue ter falando de uma prática, né? De idades, assim. Na infância, eu divido um pouco isso, né? Porque a gente, pediatra lida, né? De 0 a 18 anos. Então, no início ali da vida, nessa primeira infância, de 0 a 6 anos, a gente tem uma absorção total, né? A criança, ela absorve tudo que ela vê, tudo que ela ouve, tudo que ela sente. A gente acha que não, né? Mas a criança está ali, eles estão ali desenhando, eles estão ali, mas eles estão absorvendo tudo. Né? Então é algo muito importante da gente, é o momento dos valores serem plantados, né? Aqui a gente consegue fazer com que essas raízes sejam mais profundas porque o solo é muito mais fértil. Então nesse início dessa idade, é o que fala, é onde a gente mais consegue trabalhar assim, né, nesse sentido, dos 0 aos 6 anos que a gente tem essa absorção total. E dos 6 aos 12 anos, a gente já consegue formar o caráter, né? O caráter da criança já vai sendo formado, né? Então, a criança já raciocina, ela já pergunta, né? Ela já questiona. Então, esse é o momento de vocês, enquanto pais, explicarem para a criança, né? Aprofundar, construir a autoconsciência. Meu filho, a gente está indo na missa, não é porque é uma obrigação, é porque lá a gente acontece tudo na missa, né? Assim, não é só ir lá, é um rito e é tudo. É Deus ali, né? É a consubstanciação, enfim. Eu vou chegar nessa parte, mas é você mostrar para a criança que ela está indo ali por um motivo, né? E deixa de ser chato, né? Porque assim, é repetitivo. E é para ser repetitivo a missa, é para ser repetitivo os textos, é para ser repetitivo, é para gerar tédio, mas é por isso, porque a criança não tem que estar 100% estimulada o tempo todo. A criança tem que lidar com o tédio, né? É muito isso. A criança, porque quando ela chegar na vida adulta dela, ela vai ter um livro enorme na faculdade para ler, e se ela estiver entediada, ela não vai conseguir ler aquele livro, né? Então o tédio, ele é muito importante para fazer a criança lidar com a frustração também, né? Então assim, às vezes, com a melhor das intenções, a gente leva a criança para a missa, mas a gente se preocupa de atrapalhar os outros, então eu vou levar, sei lá, um caderno, coisa para colorir, um lanchinho e tudo. Eu sei que isso não é feito por mal, gente, de forma alguma isso não é um juízo de valor. Mas, assim, há idades em que a gente pode explicar para a criança, não, então, a gente não vai ali cheio de punição. A gente vai lidar com o momento do tédio, né? Porque às vezes a criança não vai entender, né?
justamente dos 0 a 6 anos, mas dos 6 aos 12 ela já consegue entender, né? Vai chegar a fase que ela vai estar fazendo a primeira comunhão e tudo, então assim, é importante a gente também ter um pouco desse discernimento de que a criança não precisa estar ali feliz o tempo todo, é claro, não é obrigar a criança a gritar, tirando, não é isso, mas quando vocês pais falam isso de forma muito segura, não, filho, a gente vai, e é isso, né? E aqui, eu tô levando no lado mais extremo, tem crianças que você não precisa entrar nesse mérito, que a criança, né, já vai de forma muito tranquila. Mas o meu ponto é esse, vocês passarem para a criança essa importância, e a gente só consegue passar isso quando a gente vive, né? O exemplo que arrasta. Então, o meu ponto é mais esse, assim, a gente conseguir estimular isso na criança. E a adolescência, a gente já vai começar a coletar esses frutos. Por quê? O jovem, ele já vai estar cheio de opinião, né? O adolescente, ele vai começar a confrontar o mundo. E se ele fizer isso já tendo uma base espiritual sólida, uma base espiritual que já foi, né, criada e plantada num solo mais fértil, ele vai conseguir ter uma âncora nos momentos em que ele for colocado às provações, né? Às vezes ele vai conseguir, como o Marcelo falou pra gente, no Vem do Espírito Santo, que é uma oração que a gente, né, o ideal é que a gente consiga colocar todas as vezes que a gente for fazer algo na nossa vida, a gente invocar o Espírito Santo. Então, às vezes, pode parecer pequeno, mas se vocês passam isso para os filhos de vocês, eles vão estar com alguma situação ali que vai acontecer na adolescência, o que mais tem é isso. E às vezes a criança consegue reestruturar, consegue, assim, invocar uma Ave Maria, um Pai Nosso, e ela só vai fazer isso se ela tiver sido apresentada a isso nessa primeira infância, no que a gente chama de janela de ouro, né? Então, assim, a gente começa essa absorção total dos 0 a 6, a gente forma o caráter, né, da criança dos 6 aos 12, e na adolescência, até os 18, a gente colhe esses frutos. Então, isso aí é que o chão gosta de chamar da janela de ouro, né? Pode passar. Marcelo. E agora, evidências científicas, né? Porque eu sou médica, eu não posso deixar essa parte de lado. Mas o que eu gosto muito é dizer que a gente não precisa escolher entre fé e ciência, né? A gente junta as duas, né? Então, eu acho que, assim, é importante a gente entender que a gente já tem isso, né, da gente, da nossa fé, mas a ciência vem para comprovar, para somar e para agregar. Então, os estudos mostram que a gente tem, né? Isso aqui foi uma pesquisa de Harvard, feita em 2018. E a gente consegue notar 40% menos de ansiedade em crianças que têm uma prática religiosa regular, quase metade, né, dessas crianças. Então, isso é muito, muito relevante. Assim como a gente vê o JAMA Pediatrics, é uma fonte que a gente tem de muita relevância na pediatria. 60% da redução de comportamentos de risco em jovens que têm um vínculo religioso, né, comportamentos de risco que a gente consegue ver de forma mais expressiva assim, na adolescência também. A gente tem 3 vezes mais chance de um bem-estar psicológico na adolescência. Esse é um jornal que fala sobre religião e saúde. E aqui eu não consigo nem quantificar a proporção, mas a gente consegue, assim, claramente, a gente vê pelo nosso exemplo assim, de vida com as crianças com as quais a gente convive, de muito mais resiliência, empatia e senso de propósito, né? Que são isso? São valores que uma receita médica nem sempre vem junto, né? A gente coloca lá dipirona, medicação, antibiótico. Aí você não vai ver, você colocar ali a receita, um terço diário, né? A gente não vê isso, porque, né? Mas eu gosto muito, muito, muito na minha consulta, eu sempre, né? A gente fala dos pilares, alimentação, sono, sono, exercício físico, uso de telas, que já é um dos itens da nossa consulta, né, hoje em dia, e a espiritualidade, né? Porque assim, aqui a gente tem esses viés, obviamente, que a gente está falando, né, da religião católica, mas eu vou além. Às vezes, assim, as outras religiões também, que a gente não fala só sobre espiritualidade, né? Não é sobre a religião. Porque tem um lugar, gente, isso assim, é muito claro, assim, para mim, com base em tudo que eu vivo. Tem um lugar no nosso coração que só Deus é capaz de ocupar. E quando a gente não tem isso muito preenchido, a gente é tomado por um vazio muito grande. Né? A gente começa a pensar sobre o sentido da vida, porque a gente está nesse mundo, né? O lidar com a morte também, né? Que é uma... Assim, recentemente, né, tem 3 dias, o avô do meu marido faleceu. Ele estava com o auge dos seus 99 anos, ele teve uma vida muito bem vivida, já era um senhor assim, que estava mais debilitado. E assim, muitos dizem, gente, vocês estão lidando tão bem com isso. Gente, ele... claro, assim, a gente já espera a ordem natural da vida, uma pessoa aos 100 anos, mas assim, é mais do que isso, ainda que ele não tivesse tanta idade, Deus, assim, pra gente, né, que crê, a morte é o início de tudo, né? A morte é agora que as coisas vão começar a ficar boas, a vida eterna. Isso aqui é uma passagem.
Então, o que eu vejo com relação a isso de meditar todos os dias sobre a morte é uma coisa mórbida, não sei o quê. Não quero pensar quando eu vou morrer. Gente, quando a gente começa a meditar sobre por que a gente está aqui, a gente só tem 2 horas que importam, uma agora e uma hora da nossa morte, que são as horas que a gente pode fazer algo para mudar, né? Então, eu sei que às vezes pode parecer meio assim, falar para criança sobre isso, mas de forma natural, né? Assim, porque, gente, o que Jesus fez? Ele abraçou a morte dele com tudo, né? Foi um momento de dor, de sofrimento, mas foi um momento do auge ali, né? Nossa, o momento mais importante para nós católicos do ano, né? Aquela Semana Santa. Então, isso é importante também quando a gente medita sobre a morte todos os dias, né? A gente se prepara para ela, não de uma forma assim, meu Deus, né? De uma forma assim, dramática, mas assim, gente, na hora da minha morte, eu retifico tudo que eu fiz ou eu ratifico, né? Então, isso é muito importante para a gente ter essa reflexão, né? Então, assim, outra coisa que eu gosto de falar também, né, com relação à vida espiritual, que a gente foca muito no aqui, no agora, nas coisas que a gente, né, mas a gente não medita sobre a morte todos os dias. Então, quando a gente consegue ter essa reflexão, isso naturalmente faz com que a gente viva a nossa vida com mais sentido, com mais propósito, e o mesmo se aplica para as crianças. Então, agora falando de parte prática, como é que a gente consegue fazer isso tudo? Para mim, a primeira coisa é trazer um sentido para a missa, né? Missa com sentido, né? Assim, é o que eu falei, a criança não vai na missa para ser distraída e para o tempo passar mais rápido e tudo. A criança vai lá, não é para ela ficar no celular, no lanche, assim, gente, de novo, isso não é um juízo de valor. Eu sei que como os pais fazem isso, eles o fazem com a melhor das intenções, porque ficam preocupados que a criança vai chorar, que pode atrapalhar os outros, mas assim, inclusive a gente tem a missa das 9, que é a missa das crianças, né? Mas também com esse intuito, mas não necessariamente você vai conseguir trazer o seu filho na missa das 9. E não por isso você tem que deixar de trazer o seu filho em qualquer missa que seja, né? O padre às vezes fala muito isso, deixem vir as minhas criancinhas, os padres gostam, né? Eles tendem a entender. Então, a primeira coisa que eu diria é, não vá, vir as minhas criancinhas, exatamente isso, gente, fizeram combinar. E é isso. Então, assim, não ir para a missa com tantas missões, né? Com a mochila cheia de coisa e tudo. Então, assim, saber que é a missa? É um encontro com Jesus, né? É um encontro com Jesus. E mais ainda, tem uma coisa sagrada acontecendo ali, né? Não é só uma repetição de rito, né? É uma coisa sagrada. Eu acho que é isso. Não sei nem às vezes que a criança não vai entender se a gente der muitos detalhes, assim. Mas é você saber que não é só uma repetição, tem o sagrado acontece ali também. E como é que a gente consegue fazer isso também? A gente pode explicar para a criança, né? Vamos pegar ali um livrinho, acho que é um livro diário, né? Livro de diário, né? Aquele livrinho que a gente tem. Mostra para a criança, né? Assim, faz com que ela entenda que tem a parte que a gente vai começar a ler missa, que vai ter a liturgia da palavra, que vai ter a liturgia eucarística. Tenta explicar, mostrar para ela que não é só uma repetição de palavras, né? Especialmente na hora da consagração, que a gente tem ali de mais importante. Então, às vezes você pode ter livros sobre missa, explicar, né, o que acontece em cada parte, para a criança ver que aquilo ali tem um sentido. E uma coisa que eu acho importante aqui, que eu sempre falo, a rotina da criança, né? A gente tem que escolher nossas batalhas. Muitas vezes a criança vai estar cansada, com sono, com fome, o horário, né, que for mais propício, logicamente cada família tem a sua realidade, a sua circunstância, mas às vezes o sono e a fome vão impactar muito na aceitação daquela criança estar ali naquela missa. Então, assim, a missa das 9, né, eu acho que é muito por isso, amanhã, né, ou quando a criança está ali, está dormindo, já está mais recuperada, mais disposta, final, exatamente. Então, assim, às vezes a criança, você vai entrar na missa às 7h30 da noite, a criança vai estar irritada, com sono, já está na hora da rotina, não vai funcionar, né? Então, assim, se adequar também para o horário, né, da rotina das crianças. E a gente vê, assim, muito na prática, né? Eu não tenho filhos, mas eu tenho muitas amigas que têm filhos, e elas me falam, assim, eu até coloquei o testemunho de uma delas ali na frente, como que isso como ela vê nitidamente, né, que ela reza todos os dias. Tem uma amiga que tem 2 filhos. E ela falou, eu paro para rezar o terço e eles vêm comigo, eles acham legal, né? O filho dela mais velho tem 4 anos e o mais novo 1 ano e meio. E aí ela fala, amiga, é possível, porque assim, eu tô ali todos os dias, né? E na hora que eu rezo, eles demonstram interesse. Ela me mandou uma foto, porque agora, hoje é o último dia, mas no meu Instagram eu fiz um propósito agora no mês de maio de rezar o terço todos os dias. E aí eu dividi lá, coloquei até nos melhores amigos, assim, né?
as minhas amigas, as mães dos pacientes rezarem comigo. E aí, o primeiro dia, ela mandou uma foto dela com as crianças fazendo texto, olha, estamos aqui rezando. E assim, aquilo mexeu muito comigo, porque o meu intuito não era nem para as crianças, era para as mães, que são as pessoas que têm acesso ao meu Instagram. E ela mostrou que, assim, os filhos também estavam indo nesse mesmo caminho, porque eles viram ela fazendo, acharam legal, enfim. Então, o que eu gosto muito de falar sobre isso, da questão da vida, né, espiritual, né, com relação à criança, é porque esse é o meu trabalho, né? Meu trabalho é a criança, né? Eu vivo e respiro criança todos os dias. Então, por que não eu trazer, né, o que mais traz sentido, que norteia a minha vida, que é a minha fé, para o meu trabalho também. Então, assim, o que a gente vê de resultado são crianças que sentem falta da missa. Mamãe, ela fala, amiga, hoje eu não fui na missa, e o Vicente me perguntou, por que a gente não foi na missa? Né? E o Vicente tem 4 anos, e ela falou que ele perguntou, mamãe, por que eu não posso comungar? Eu sei que isso é um pouco fora da curva, uma criança de 4 anos perguntar isso, mas assim, ela falou, amiga, ele só me perguntou, porque eu estou lá todos os dias comungando, né? E assim, eu sei que a missa diária é um desafio, mas né, é só meio um testemunho assim dela. E aí ela disse, então eu vou perguntar pro padre por que você não comunga, né? Porque talvez seja meio difícil pra gente, enquanto mãe, explicar. Eu vou dar pro padre, porque é a pessoa que sabe. E aí o padre ensinou pra ele a oração de comunhão espiritual. Ensinou despretensiosamente, meu filho, você ainda não pode comungar pela idade, não sei o quê, mas tem essa oração que você pode fazer. E o Vicente, aos 4 anos, decorou a oração de comunhão espiritual e reza, ele frequenta a São José da Lagoa. E ele chamou um dia, o padre chamou para que ele fosse lá rezar, né? Então, assim, isso é uma coisa que ela não precisou fazer uma explicação performática, ela vive isso, né? E aí ela falou que, obviamente, ela falou, amiga, eu não sei se eu queria tirar uma foto, eu queria chorar, eu estava debulhando em lágrimas que meu filho, aos 4 anos, estava na frente de São José da Lagoa falando uma oração de comunhão espiritual. Né? Então, assim, foi um testemunho muito bacana dela que eu gosto de trazer, porque, assim, parece difícil, gente, mas é possível, né? E eu falo isso não no intuito de comparação, né? Porque a gente, enquanto ser humano, tem que se comparar muito, tipo, eu não consigo desejar, e tá tudo bem, né? Eu acho que o importante é você querer isso, é você ter no seu coração isso muito bem enraizado, que isso vai, né, consequentemente, passar para o seu filho. E uma outra frase que eu gosto muito de falar, a gente subestima as crianças. Não que ela não vai entender, porque você tem gente criança, eles têm um entendimento fora de série. Então, assim, não subestimem os seus filhos, tá? Porque eles percebem muito mais do que vocês imaginam. Eles estão ali desenhando, eles estão com o ouvido atento, tanto que às vezes a gente pode falar uma palavra ali ou outra que a gente não gostaria de ter falado no momento de estresse, não repete isso quando a criança repete, né? Porque eles prestam, eles absorvem tudo, né? Eles prestam atenção. Então, não subestimem o poder de entendimento do filho de vocês, tanto pro mal, logicamente, quando a gente fica, né? Caramba, ele repetiu o palavrão, mas quanto pro bem também, né? Então, isso é algo de muita relevância. E a segunda prática, promover no seu filho um exame de consciência, né? Eu tenho muita dificuldade de fazer isso, assim, né? Então, pra gente, nós adultos, isso já é difícil, mas tentem fazer, assim, um ritual antes de dormir, né? Um ritual noturno. Isso tem benefícios muito comprovados, né? Quando a gente faz uma retrospectiva de como foi o nosso dia, o que eu fiz hoje, que eu não deveria ter feito, o que eu me arrependo de ter feito, né? Então, assim, primeira coisa, eu diria assim, começo essa reflexão pedindo perdão a Deus, né? Perdão, Senhor, porque fiz alguma falta, peguei com fulano, fui intransigente, né? Assim, não com tanto foco no sentimentalismo de se justificar, porque a gente é humano, a gente quer se justificar o porquê do nosso erro. Mas assim, Senhor, gritei com o meu esposo, qualquer coisa assim, me perdoa. Não precisa entrar nesse mérito, porque depois o objetivo não é esse, é você refletir, né, para que você consiga fazer esse exame de consciência. E a segunda coisa é pedir ajuda. Às vezes a gente acha que para falar com Deus, a gente tem que fazer uma coisa muito performática, tipo uma oração, tudo assim. É importante, óbvio, invocar o Espírito Santo, mas às vezes você não vai ter tempo, você não vai ter a oração decorada e você vai estar lá no desespero e falar, Deus me ajuda. Deus é suficiente para Deus entender que você confia nele, né? Porque Deus, né, assim, eu tento não entrar nesse pé porque é um mundo, mas assim, Deus dá liberdade pra gente, né? E o que mais Deus quer é ver que a gente busca Ele, independente da ferramenta que você está usando, que você não vai conseguir ter oração ali decorada, mas só de você mostrar para Deus que você, na sua pequenez, confia nele, isso já é bem encomendado, né? Então você tem que abrir um canalzinho com Deus, né? Isso é muito importante para
para Deus ver que a gente dá para Ele essa credibilidade também. E agradecer, né? Assim, eu diria que o agradecer é muito importante aqui mesmo. Antes de pedir perdão e pedir ajuda, mas o agradecer, que é uma coisa que a gente sempre tende, né, a fazer mais ao pedir, mas o agradecer também é muito importante, né? Por tudo de bom e também de ruim, quando a gente tiver essa maturidade espiritual que aconteceu, porque às vezes a gente acha que, sei lá, me atrasei. Esqueci tal coisa, tive que voltar para casa, não sei o que, você tá lá chateado, que você atrasou para reunião, não sei o que, mas cara, Deus está te livrando de alguma coisa que você não sabe. Então, assim, toda vez que acontece alguma coisa que sai do meu escopo, porque a gente quer controlar tudo, eu penso assim, naquele pior cenário que poderia ter acontecido, falando, gente, o que são 5 minutos de atraso? É claro que você, enfim, vai querer ser pontual no seu trabalho, mas assim, no sentido de que, às vezes, é um livramento muito maior que a gente não tem noção, né? Os 5 minutos que a gente perdeu ali no trânsito, o carro que deu alguma coisa e você sai mais tarde de casa, né? Então, assim, agradecer também pelas coisas que saíram do nosso controle, porque muitas vezes pode ser um livramento. E elogiar, né? Eu acho que para criança isso é muito importante, você retificar o que a criança fez de bom. Poxa, meu filho, foi muito bom quando eu vi você falando assim, assado, você foi muito gentil. Reconhecer na criança, isso, reforçar para a criança que muito daquilo que ela faz é mérito dela também, lógico, né? De estar te obedecendo, mas assim, é a graça de Deus ali também, né? Porque às vezes a criança começa a ficar um pouco mais irritada, tudo porque assim, isso já é uma coisa que eu gosto de falar. A birra com 2 anos é desesperador. Você vai chegando nessa fase que a criança começa a ficar, você tá lá no shopping, a criança vai ver um negócio na loja, lá no Link Center, e vai querer o brinquedo, e vai espernear, e você vai estar lá no shopping morrendo de vergonha. Mas o que é a birra? É a criança pedindo, mãe, pelo amor de Deus, pai, pelo amor de Deus, eu não sei lidar com esse sentimento. Ele não tem ferramentas ainda para aquilo. E é lógico, a gente é humano, a gente vai ficar estressado quando a criança está ali gritando tudo, a gente vai ficar com vergonha. Mas é entender que aquilo ali é uma incapacidade da criança de lidar com aquela frustração. E a gente, enquanto pais, tem que dar as ferramentas para os nossos filhos, né? A gente tem que, enfim, porque aí já é uma coisa para um outro tema que eu gosto de falar, mas assim, é mostrar para aquela criança que aquilo ali, ela só não sabe lidar com aquilo ainda, ela tem 2 anos, né? O exemplo da birra, mas assim, se ela puder pedir para o Pai do Céu, né? Assim, ela está irritada, fala, filho, fala com o Pai do Céu, fala com o seu anjinho da guarda, né? Isso vai até fazer uma forma de reestruturar e fazer com que a criança saia daquele looping de irritação. Porque ela fala, opa, meu pai não está gritando comigo para parar de gritar, ele está falando comigo de igual para igual, né? Tipo assim, é isso, tentar não levantar a voz, né? Às vezes, assim, você abaixar, ficar na mesma altura da criança, né? Assim, não falar tanto de cima, porque isso já gera uma, entre muitas aspas, coação, mas a criança pode se sentir intimidada, né? Então é isso, você falar de forma serena, né? E mostrar para a criança que ela pode pedir ajuda para o anjinho da guarda, que isso vai, né, ter uma forma de reestruturar. Então, assim, eu vou ter que talvez não seja muito fácil de ler, mas quando a gente faz um elogio específico, meu filho, você foi gentil, isso é muito mais poderoso de alguém te falar de uma forma genérica, porque você está reconhecendo a ação da criança, né? Não está falando uma coisa assim meio sem propósito. Então, o elogio específico de falar, meu filho, você foi assim, assado, é uma coisa que as crianças têm que absorver muito mais também. E agora, para tentar terminar uma coisa, a parte prática, não é só ir à missa, né, gente? Então, assim, isso aqui não é um sermão, pelo amor de Deus, é só uma forma de vocês terem ferramentas que vocês consigam instituir, né, na rotina de vocês. Ir à missa é importantíssimo, eu acho que assim, né, é o começo de tudo, mas não só ir à missa sem entender o que está acontecendo ali, né, é mais do mesmo. Então, explicar para a criança que uma coisa sagrada acontece ali, né, que não é só os domingos, claro, o domingo é o dia do Senhor, mas vão ter vezes que a gente vai poder também ir na missa os outros dias, né, até a gente, enfim, conseguir alcançar a missa diária, que é o meu objetivo eterno de vida. Os valores, né, a gente só, poxa, só tem isso quando a gente está na igreja. Não, né, é um ponto que eu falei lá na frente. A gente ser um testemunho, né, fazer com que a nossa vida seja um testemunho de vida, e não só quando a gente está na igreja. E essas distrações, como válvula de escape, né, quando a gente tem a criança ali entediada, a criança não está envolvida, tudo isso é o que a gente pode ser transformado quando a gente fala de Deus. No almoço, quando a gente faz um Pai Nosso, Ave Maria, às vezes nem precisa de tanto. Senhor, obrigado pela refeição, né, aquela coisa básica que nossa mãe e nossa mãe ensinam pra gente, que nunca nos falta nem os nossos irmãos. A criança vai entender que aquilo
ali tem essa intenção da gente não só falar de Deus quando a gente está, né, numa igreja. E promover o exame de consciência, como a gente já falou, elogiar as boas ações da criança também, né? A gente consegue fazer com que ela tenha essa conexão com o amor de Deus. Ler histórias bíblicas, né? Se vocês tiverem um hábito de leitura para as crianças, que é importantíssimo, especialmente a leitura em voz alta, quando ela é instituída no primeiro ano de vida, assim, desde a criança, né? Recém-nascida, esse primeiro ano, 0 a 1 ano, a leitura em voz alta, ela triplica o vocabulário da criança, né? Ela afeta diretamente o hipocampo da criança e permite com que a criança desenvolva o seu vocabulário. Ela fala, tem umas pesquisas, né, eu posso colocar diferentes para vocês depois, mas assim, um jornal americano, foi alguma universidade americana que fez essa pesquisa de que crianças que têm esse hábito da leitura, né, não só a criança lê, mas o pai lê em voz alta, e não só vocês lerem, mas vocês falarem com a criança nesse primeiro ano de vida, porque eu acho que aqui a maioria já tenha passado essa fase, mas assim, do 0 a 1 ano, você falar para a criança, você ir narrando, você ir contando as coisas com entonação. Agora nós vamos, sei lá, trocar a fralda, nós vamos fazer alguma coisa, e meio que contando histórias para a criança, quando vocês fazem as coisas sem ser de forma mecânica. Isso é um exemplo, né? Eu acho que isso é o alicerce aqui de tudo, porque a criança vê tudo, ela escuta tudo, então não adianta nada a gente falar tudo isso, a gente não viver isso, né? Então a nossa vida espiritual antes de qualquer outra coisa, né? Porque meu pai está mandando eu ir, não faz, o que eu vou fazer? Né? Então isso provoca uma reflexão, uma auto-reflexão também, uma auto-análise, né? De como a gente lida com a religiosidade na nossa vida. E aí eu trouxe os exemplos reais, né? Do filhinho da minha amiga de 4 anos. Ele sentia a falta da missa, né? Mãe, por que eu não vou à missa? Por que a gente não vai à missa hoje? Né? Então, como a missa é apresentada como um encontro, né, com Jesus, e não como obrigação, temos que ir, a criança não entende o porquê, né? Ela passa a querer ir, ela passa a comentar isso, vai falar com o amiguinho que ela foi na missa, né? Ela vai pedir para voltar. Isso não é acaso, não é sorte, né? A minha amiga ganhou loteria porque o filho dela fez isso, não. Ela está ali todos os dias sendo esse testemunho vivo, né? Então, isso com esse testemunho dele com a cidade foi muito importante também. E o outro filho dela, né, que tem 1 ano e meio, a criança, né, quando ela é exposta, né, muito cedo, né, na fé, ela começa a demonstrar devoção de uma forma natural. Às vezes a criança, né, ali pequena, ela não vai fazer tudo assim, direitinho, como a gente, né, fala, mas ela vai conseguir absorver, mesmo sem compreender racionalmente, né? Aquilo ali vai fazer sentido para ela, porque ela vê a mãe fazendo, ela vê o pai fazendo, ela vê o irmão indo. Então isso numa criança com menos de 2 anos também é muito possível de acontecer. E aqui eu coloquei um exemplo do meu sobrinho, né, que eu tenho 4 sobrinhos, um de 4 anos, uma de 5, um de 7 e outro de 9, todos da mesma mãe. E aí um deles veio, né, me mostrou isso para mim. Ele falou que quando ele estava indo, né, ele faz a catequese, eles não são aqui do Rio, eles são de Vitória. E aí, quando a minha cunhada explicou para ele cada parte da missa, ele conseguiu entender isso. Ele passou, ele deixou de ser um espectador, né? Ele passou a ser um protagonista naquilo, né? Um participante, à medida em que ele estava entendendo por que ele estava indo naquela missa, né? E isso começou a construir também esse hábito dele. Então, eu gosto de trazer os exemplos, porque às vezes a gente fica falando aqui de forma muito positiva, né? Enfim, falei que eu não ia falar muito, mas a gente está quase acabando o tempo. Mas eu acho que é importante a gente ver como que isso se dá na prática também, né? Porque é muito fácil a gente falar tudo aqui, a teoria, mas realmente eu vejo pelos filhos de meus amigos, pelos meus sobrinhos, né? Que tem essa vivência, como isso é relevante, isso realmente acontece. E, então, assim, é um resumo de tudo, né, que a gente está falando aqui, que a gente leva, né, dessa conversa aqui hoje. Antecipação, né? Eu acho que eu diria que essa é a palavra assim, principal, né, dessa nossa troca. Quando a gente se antecipa, quando a gente explica para o nosso filho, quando a gente integra a criança naquilo, né, a gente consegue instituir essa religiosidade desde cedo. Porque a fé, ela se beneficia da antecipação, né? A gente planta e a gente vai colher no futuro, só que a gente tem que regar sempre, né? Não adianta a gente plantar agora para colher lá na frente se a gente não está ali todos os dias regando, né? Não vai funcionar. E proponho também para vocês trazer esse sentido, a missa com sentido, porque a criança precisa entender, né? Ela não só está presente,
né? E fazendo exame de consciência, tendo ali uma autoestima, a gratidão e o caráter, assim, sendo bem estabelecidos uns 5 minutinhos antes de dormir. Às vezes vocês acharem que antes de dormir a criança está meio irritada, não vai funcionar no jantar, no momento em que estão em família, né? Ou enfim, que a criança está fazendo a refeição dela, propõe, né, esse exame de consciência. O elogio também ajuda muito a criança, tá? Reconhecer a ação boa que a criança fez, dar nome àquela ação. Hoje em dia você foi amoroso, eu fiquei muito feliz, né? E saber que a nossa fé ela deve estar no nosso cotidiano todos os dias, e não só na missa dos domingos. Aí aqui eu proponho para vocês, eu deixo essas 3 perguntinhas para vocês levarem para casa, para vocês refletirem ao longo da semana. Vocês podem escrever, vocês podem meditar, enfim. O importante eu acho que é a gente ter essa reflexão. A nossa família, né? Minha família tem uma prática espiritual regular. A gente consegue ir na missa com frequência, a gente, né, faz uma oração, a gente tem um exame de consciência bem estabelecido. E qual é o maior obstáculo? Caso sim, caso não, né? Qual seria o maior obstáculo que te impede de cultivar isso? É falta de tempo? É uma rotina previamente estabelecida? Né? É não saber como começar? É o que falta, é o que é uma orientação? Né? E vocês escolherem assim, uma coisa, né? Porque acho que às vezes a gente tem essa vontade, né? Muito legítima, óbvio, de fazer tudo, de dar conta de tudo, mas a gente precisa ser realista, né? Qual é uma coisa que eu consigo fazer essa semana com meu filho? Eu vou rezar junto dele? Eu vou fazer um exame de consciência com ele, né? O que eu vou trazer assim para o meu filho? Porque não adianta a gente falar de tudo isso, a gente não consegue colocar em prática, né? E de novo, isso aqui não é um juízo de valor de forma alguma, porque eu não conheço a realidade de nenhum de vocês. A gente está numa troca assim mais, não superficial, mas assim, sem ser personalizada. Eu estou no consultório, né, com vocês, eu estou numa consulta para saber como que vocês vivem, como é que é a rotina de vocês. Mas eu acho que essa é uma forma de a gente conseguir alcançar o nosso objetivo, que é formar, né, filhos, né, na fé. Então, é isso. Eu deixei aqui o QR do meu WhatsApp, se alguém quiser me mandar uma dúvida específica, conversar comigo. É um prazer, eu sou muito aberta, eu gosto muito de falar, né? Eu tenho mães de pacientes que falam assim, que até esquecem que estão ali comigo numa relação profissional, porque é isso, é meu, é uma coisa minha, assim. A mãe está aqui, a mãe é suspeita para falar, mas assim, é a forma como ela nem tem voz, ela está precisando assim. Mas assim, é isso, é uma coisa que eu sou, essa é a minha essência, que eu gosto de falar, eu gosto de conversar, eu gosto de saber. Então eu vou deixar aqui, como a gente já está com um pouco de tempo, faltam 5 minutos, talvez eu não consiga abrir muito para dúvidas, mas assim, eu vou deixar o meu WhatsApp aqui, se vocês quiserem me mandar alguma coisa, conversar comigo, algum testemunho, porque é um prazer e muito obrigada pelo tempo de vocês. Bateu palma e subiu. Então, gente, eu não tinha combinado o negócio do horário, eu esqueci, tá? Você me perdoa. Mas aí eu mandei uma telinha para ela, né? Para ela saber mais ou menos o tempo ali. E eu fico apagando incêndio também, né? Criança que foge, que não sei o que, etc e tal. A outra que passou mal, a mãe estava ali, veio buscar, etc, né? Mas vamos abrir uma perguntinha. Eu até pensei, se der, acho que em 5 minutinhos aí, mais 10 minutinhos, a gente podia fazer uma dinâmica aqui do pessoal, separar um grupinho e bater um papo. O que você acha? Mas eu queria também que fizesse o dever de casa. A gente bater um papo e depois, tá? Não agora, bate um papo e vão dividir aqui, ó, esse grupo aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí pega ali o pessoal do fundo ali e o pessoal da esquerda aqui, se aproxima e bate um papo sobre esses 3 pontos aqui, faz um resuminho e depois alguém vem aqui e fala alguma coisa, ou aí mesmo, foge não, Inês, foge não. Aí, mas depois eu vou querer que vocês escrevam num papel sem nome e mande pra gente fazer uma estatística disso daqui, que eu achei legal, tá? De vez em quando a gente conversa um pouco sobre esses pontos aqui, mas é importante a gente saber como é que está na média geral e eu vou mandar isso para todos os grupos. Você fala alguma coisa? Então vamos lá? O pessoal aqui de casa se aproxima ali, ó, para bater um papo.